Então, vamos prosseguir aquela questão, aquela discussão sobre, então, a ditadura militar no Brasil, né? É um tema recorrente no Enem, sempre tem alguma questão ou outra sobre a ditadura militar no Brasil. E nós temos, assim, uma situação que divide opiniões, sabe? Temos aqueles que negam os elementos que fazem parte da ditadura militar, né? Principalmente os negativos da história, e temos aqueles que afirmam mais esses negativos da história, né? Então, a gente acaba que tem que tomar uma postura, né? No sentido, assim, de observar o que de fato precisa ser contado, o que de fato se tornou um problema que a gente precisa assumir. Então, se caiu um avião e 300 aviões voaram naquele dia e não caíram, eu vou falar dos 300 que não caíram ou vou falar daquele um que caiu? Qual que seria a postura mais adequada? Então, ou seja, isso divide opiniões. Enquanto alguns vão falar do copo meio cheio, e eu vou reclamar do meu copo estar meio cheio, alguns só vai falar, não, ele só está meio vazio, então ainda tem ali. São posturas e pontos de vista que são divididos, né? Aí, para a gente entender como que a gente analisa a sociedade. Uma coisa que eu quero deixar muito clara, assim, eu queria começar a aula hoje falando disso, viu, Emily, Raíssa e todos os seus colegas que estão aqui presentes hoje, né? Obrigado pela presença de todos. Que a história, ela é um processo. E a gente tem que estudar a história a partir desse processo. Aqui na escola, a gente comete um erro gravíssimo em querer dar data para as coisas, né? Como se, por exemplo, nós dissemos aqui, a ditadura militar foi de quando a quando? A gente diz, foi do ano 1964 e até 1985. Mas será que ela começou somente naquela data, 1º de abril de 1964? Será que ela já não estava sendo articulada antes disso? E outra, já estamos aí há quase 40 anos já, né? Quase 40 anos que ela terminou, né? 35 anos que ela terminou. Será que ela não está presente até agora, Raíssa? Eu faço uma seguinte reflexão, não estou falando de fato histórico nem nada, mas reflexão, a partir de fato histórico, né? Beleza. Mas nós temos aqui, por exemplo, quem governa o país? Me responde isso aí. Vamos pensar, vamos dar uma aula de sociologia de graça dentro da aula de história aqui. Quem governa o país? Presidente. Certo. Só ele? O Supremo, o STF. Aí sim. Então você não tem só o presidente, você tem os 3 poderes da República, né? E os 3 poderes da República, eu estou tentando arrumar minha câmera aqui. Ah, funcionou agora. Os 3 poderes da República têm que trabalhar aqui no Brasil em harmoniosidade, né? Harmônico. Que seria, então, nós temos o executivo, que administra as coisas do país, né? Os negócios e as relações políticas e econômicas do país. Nós temos o legislativo, que estabelece as leis dentro desse país, e o judiciário, que aplica as leis dentro desse país, né? Então, tudo que o presidente, o chefe do executivo vai fazer, ele tem que fazer dentro da lei, né? O judiciário está aí para fiscalizar os 2 poderes. E nós estamos verificando aí, só um desviozinho, vocês estão percebendo que tem um pedido de impeachment do ministro, o presidente do Supremo Tribunal Federal? Alguém viu isso aí no noticiário, gente? Eu vi comentar. Eu não sabia que estava acontecendo. Pois é. Alguém do executivo está movimentando uma ação e essa ação ela pode ocorrer, mas dentro do quê? Tem que ter percebido um crime de um desses chefes aí, né, desses poderes. Um crime, aí é feito todo o processo jurídico, normal, com defesa, com apresentação de provas, etc., como acontece em qualquer processo, né? Mas para acontecer, para começar essa história, tem que o legislativo autorizar, entendeu? Então, tiveram vários processos de impeachment de todos os presidentes, de vários presidentes, mas a Dilma teve um processo contra a Dilma e o presidente do Congresso aceitou o processo de impeachment contra a Dilma, e aí fez todo o processo, né? Não sei se vocês lembram, demorou uns 4 meses, mais ou menos, para esse processo acontecer, até que teve a decisão, teve o julgamento ali. E ela foi afastada por 180 dias.
Nesse tempo, ela tinha chance de buscar provas em favor dela, assim, para provar a inocência dela. Ela não conseguiu, então foi até o final do mandato com o vice governando e aí teve a substituição conforme a eleição normal que a gente já verificou. Então, no caso agora, está sendo então, apresentado um pedido de impeachment do ministro do Supremo Tribunal Federal. E, no entanto, eu fiquei sabendo disso, eu não acompanho muito jornal, essas coisas assim. Eu vejo mais na internet o que os meus alunos me contam e depois eu vou pesquisar, né? Porque a atualização que vem minha de professor, vem dos meus alunos, no sentido aí. Mas aí eu fui observar, então, uma notícia que eu vi de relance no jornal, do presidente do Senado estava recusando o pedido de impeachment. Né? Nós não estamos vendo que tem crime aí. Não estamos vendo ele. Pode até que esteja, né? Mas tem que ter um pouco mais esclarecida a questão do crime, né? E outra coisa no sentido assim de que é preciso ter harmonia entre os três poderes. Como pode a gente estar sendo governado no país e os três poderes não estão harmonicamente estabelecidos? É um problema aí. Mas alguém quer falar? Mas eu comecei essa conversa aqui para pensar uma coisa, né? Olha, nós temos então o chefe do executivo e ele tem 21 braços. Ele tem 21 braços. O que são esses 21 braços? São os 21 ministérios que estão aí postos para governar o país. Então tem o ministro da Economia, o ministro da Justiça, o ministro da Educação, o ministro da Saúde são 21. De carreira militar ou militar, entre esses 21, me dá um número aí que vocês acham quantos são militares. 19? 17. Então, mas assim, é um número grande de todo jeito, né? Então, 17 deles são militares. Ou de carreira militar, ou alguma coisa ligada à condição militar. E se perguntar para o presidente, senhor Bolsonaro, o que o senhor é? O que ele vai me responder? Militar. Militar. Então, ou seja, nós estamos com um governo bem... Pessoal, eu acho que nós vamos ter que ficar sem câmera mesmo, porque não está dando certo. Ela está desligando e desligando o tempo todo, eu estou trocando de porta USB aqui e não está me resolvendo. Vocês estão me ouvindo ainda, né? Só confirma, por favor, Jair. Beleza. Sim, tá te ouvindo. Deixa eu ver aqui se compensa eu ligar outro dispositivo aqui para a gente... Bom, eu precisava dessa câmera funcionando. Bom, na verdade, então, só concluindo essa ideia que eu acabei de começar aqui, né? A gente não sabe do futuro, né? Mas imagina que no ano que vem aconteça uma situação do Bolsonaro perguntar: militares, vocês estão comigo? E os militares disserem: estamos. Então não haverá eleição no Brasil esse ano mais. Eu vou continuar presidente. Aí vai ser uma ditadura, né, Emily? Vai ser uma ditadura. Mas ela vai começar lá no dia que ele disser isso ou ela já começou agora? Sabe? Eu não estou falando que o ditador... pelo amor de Deus, eu não falei que o Bolsonaro vai fazer uma ditadura no Brasil. E não falei que nós estamos vivendo uma ditadura no Brasil. Mas eu estou dizendo que existe um processo histórico e esse processo histórico ele vai se consolidar, ele vai se confirmar conforme algumas situações que ocorrerem na história. E eu estou afirmando, então, que se porventura, uma hipótese muito chula, muito fajuta mesmo, né? Se acontecer de declarar uma força de manutenção do poder sem eleição no próximo ano, a partir do próximo ano, esse processo não vai ter iniciado lá, ele está iniciado agora. Está acontecendo agora já. Dá para entender só? Eu usei esse exemplo, um exemplo, de certa forma, presente, mas é para dizer para vocês que, por exemplo,
A ditadura militar não começou em 1964. Em 64, nós tivemos a deposição do presidente João Goulart. Mas o processo ele aconteceu antes, e nós temos certeza que ele não terminou em 85, porque o processo ele ocorre de uma forma ou outra aí na história. Vocês entenderam o que eu acabei de falar, gente? Se alguém pudesse repetir o que eu disse, né, no sentido de, sei lá, para ver se a gente de fato está clara a situação. Eu consegui entender mais ou menos. Certo. Então, olha, foi a Michelle, né? Então, essa coisa. A história, ela está em movimento. Então, a gente marca uma data aí que 1493 acabou a Idade Média e começou a Idade Moderna, certo? Mas se a gente entrar num carro aqui e viajar aí mais ou menos uns 900 quilômetros, a gente chega num local, dentro do Brasil, que vive a Idade Média. Para começar, eles comunicam entre eles em latim, né? Aqui no Brasil. As paredes todas da casa lá, toda é construída na época da Idade Média. A roupa que ele vai usar é uma roupa da Idade Média, mas ele tem um celular no bolso, né? Um celular com WhatsApp, com conexão, dados e tudo mais. Mas cabeça, mentalidade e prática do dia a dia medieval. Entende? Então, eu posso dizer que a Idade Média terminou em 1493? Na verdade, nós podemos dizer que começou o processo da modernização, mas não quer dizer que o processo anterior terminou e paralisou. Entendeu? Então, ocorre. É esse ponto que eu estou querendo que vocês entendam, né? Para a gente não ficar tão assim, arbitrariamente, a data tal, o fato tal, como sendo, então, o elemento evidente aí da história. Beleza? Agora eu consegui entender certinho. Uhum. Então, é mais ou menos isso que eu estou querendo que vocês pensam, né? Para a gente, então, ir articulando aqui. Eu preparei hoje uma paródia, né? Uma paródia para a gente, então, estudar esse ponto na história, esse ponto aqui, porque não é a primeira vez que vocês estão estudando ditadura militar. Então, não é muito assim, não é tão relevante a gente ficar tratando os itens um por um, mas eu acho que é sim. Depois, no próximo dia, a gente vai, então, olhar alguns itens assim bem, um pouco mais com detalhes, né? E aí a gente vai nessa paródia, a gente comenta essa paródia, né? Alguns itens da paródia. Eu queria que vocês, então, prestassem atenção na letra e analisassem, para a gente ver os pontos que estão sendo dito aqui na letra, e a partir daí a gente conversa sobre ela. Pode ser? Infelizmente eu vou ter que ficar sem câmera, porque aqui nós não estamos funcionando direitinho. Consegue ler aí? Vocês sabem que se tocar na tela, você pode abrir, né? Você pode abrir a tela, expandir, né? Expandir a tela e você pode chegar com um pouco mais de clareza. E a música é aquela música do Nando Reis, Por Onde Andei. Alguém conhece a música? Por Onde Andei, do Nando Reis? Vocês são uma geração diferente. Acho que vocês nunca se apaixonaram ainda direitinho, porque esse é um dos cantores aí dessa questão. Então, Então, vamos lá. João Goulart, então, foi derrubado, golpe militar e violento. Castelo governando agora, começou esse tormento. Só 2 partidos que são aceitáveis, atos institucionais que mandam. Democracia no Brasil agora não passa de lembrança. O AI-5 que eu sei que na ditadura torturava. A esquerda vem e só restou a luta armada. Milagre sem a economia equilibrada. Agora eu sei, desigualdade, era disso que se tratava. Geisel diz, democracia volta,
de forma lenta e com segurança. Mas mataram Vladimir Herzog, aumentou a militância. Lei da anistia muito frágil, impunidade em todas as circunstâncias. Diretas para a eternidade, é o que o povo ainda clama. Mas sim que eu sei que na ditadura torturava. E a esquerda vem e só restou a luta armada. Milagre sem a economia equilibrada. Agora eu sei, desigualdade, era disso que se tratava. Conseguiram ouvir? Sim. Sim. A velocidade da internet às vezes não ajuda muito, né, a chegar ao som do violão e o som da voz descompassado, né? Mas veja aí, gente, alguns elementos. Quem achou interessante algum ponto aí dessas frases? É claro que a paródia ela limita muito, né? Porque tem que colocar ali uma rima, dentro de alguma coisa assim, aí às vezes fica meio confuso. Mas que ponto aí que vocês gostariam de chamar a atenção para a gente comentar? Essa parte, assim, milagre sem a economia equilibrada, eu achei uma das partes interessantes. Pois é. E você veja, né? Qual o nome disso, né? Que aconteceu durante a ditadura, chamado milagre econômico, viu, Emily? Milagre econômico. O nosso PIB passou de 4% para 14%. Não, eu tô chamando o seu nome, porque você tá com a câmera ligada, só isso, entendeu? Então, olha, nós subimos, a Michelle falou, assim, eu percebi. Então, olha, o PIB estava em alta. O que é o PIB, gente? PIB é Produto Interno Bruto. que significa o quê? A soma de todas as riquezas produzidas no período de um ano no Novas, país. né? Então, produzidas nesse período específico. Então, como você acabou de dizer, é só aquilo que é novo que foi feito nesse país naquele ano. E aí divide pelo número da população, né? Aí nós temos o PIB, né? Produto Interno Bruto. Então, o nosso PIB estava em alta. Por quê? Porque a industrialização estava bombando, estava fervilhando, a produtividade nossa estava ocorrendo, né? De modo como deveria ocorrer mesmo. Mas, no entanto, os pobres, os trabalhadores estavam com seus salários congelados, sem possibilidade nenhuma de manifestação, de movimentação. Entendeu? Então, por isso que é milagre. Qualquer um que olhasse para o Brasil estava produzindo, estava circulando dinheiro entre os ricos, estavam construindo a ponte Rio-Niterói, uma ponte de 13 quilômetros, 4 faixas para ir, 4 faixas para voltar, concreto daquele jeito, né, por cima do mar lá, da Bahia, né, da Bahia do Guanabara. Então, ou seja, estava tendo aqueles carrão da hora aqui, sabe, aqueles carrão do ano mesmo. Pensa num carro bom que começou a chegar aqui no Brasil. Vocês sabem qual que é, gente? Aqueles carrão top mesmo, da época da ditadura. Gente, a participação de vocês comigo não tá aquela coisa hoje. Lembra do carrão? Esse carro eu não sei qual que é, não. É o Fusca. Como que você não sabe? É os Fusca. Foi quando chegou o Fusca no Brasil, que esse carrão topíssimo mesmo, né? Mas era, porque os outros... relíquia hoje, né? Hoje é relíquia. Pensei assim, nossa, deve ser um carrãozão Deve ser um Jeep Compax, né? Alguma coisa assim, né? Mas era quase comparado como, né? Porque naquele momento lá nós tínhamos uns outros carros muito mais lento, né? Mais diferente, então. Mas aí, não, então naquela época quem tinha um Fusca tava rico, podemos assim dizer. Justamente. Uma expressão bem de eufemismo. Justamente. Era o carro produzido nacionalmente aí, com topíssimo mesmo para o momento, né? Para o momento, que fique claro. Então, ou seja, qualquer um que olhava pelo lado de fora para o Brasil estava bombando. Milagre econômico. Como que esse governo conseguiu fazer isso, né? Mas, por outro lado, nós tínhamos os trabalhadores pobres, estavam com recessão. O que é recessão? Parar de comprar. Simplesmente paralisou a compra e não tinha condições assim de viver. E também não podia se manifestar. Até que, aí foi no governo do Geisel. No governo do Geisel, que começou ele herdou, né, enquanto governo, ele herdou toda a situação de crise do país, que foi construída, e não foi construída pelos militares, não. Foi construída lá no populismo do JK, de ter transferido a capital para Brasília, e ter gastado dinheiro demais da conta para preparar aquele terreno e tudo mais lá.
E outras coisas também mais. Do Getúlio Vargas, aquela marcha para o oeste, de colocar campo de avião em tudo quanto é cidade aí para dentro do país. Então, foi uma despesa, foram muitas despesas, muitos anos, e fez com que nós ficássemos com uma economia bem comprometida ao longo dessa história aí. Beleza? Então, o Geisel foi o sujeito que, então, no governo dele, começaram as greves, né? Então, os trabalhadores passaram por tudo ou nada, né? Aí começaram as greves. E aí nós já tínhamos problemas, os militares tinham problema com João Goulart, comunista, era o outro presidente, foi deposto. Então, João Goulart, então, foi derrubado. Por quê? Acusado de ser comunista, estava fazendo negócios lá na China, conversando com os chineses, né? Aí o Castelo Branco foi a mais linha dura, né, que já veio para resolver o nosso problema. Então, os estudantes foram perseguidos, aqueles que tinham características comunistas, os movimentos trabalhistas, que também com características comunistas foram combatidos, enfim. E, por exemplo, nós tivemos uma greve em 1968, foi a última da década de 60. E ficaram 10 anos sem fazer greve nenhuma e a situação, crise caótica. Em 78, nós tivemos uma grande greve metalúrgica lá no São Paulo. E junto nessa mesma época, um pouquinho depois, né, nesse contexto aí, tivemos a Liga dos Camponeses. Em 1984, começaram a pôr fogo nos canaviais lá na região de São Paulo, no estado de São Paulo. Aí a pessoa pergunta, por que está falando de São Paulo? Porque São Paulo é a nossa industrialização, né? A industrialização nossa começou em São Paulo e hoje nós temos a Zona Franca de Manaus, mas o forte mesmo nosso industrial é São Paulo desde o início da nossa república, ou do início da Revolução Industrial Brasileira, nós temos o foco ali em São Paulo. E aquela questão, eu estou provocado ainda por aquela fala da Emily, há 3 aulas atrás, se eu não me engano, de que a gente não pode resolver um problema criando outro, né? Mas a situação, nesse contexto da ditadura, é um estado de exceção, sabe? É uma situação que, como que podiam fazer? Né? Os estudantes fizeram uma reunião num sítio, uma reunião que estava proibida, porque não podia ter nenhum tipo de reunião com atividade política. Quase 1.000 estudantes da liderança do Brasil todo se reuniram num sítio perto de São Paulo, ajudados pelos freios dominicanos, né, para fazer essa reunião lá. Estudante não tinha nem um canivete no bolso, assim, vamos dizer, foram todos presos, fichados, né? Tem passagem pela polícia pelo crime de estar se reunindo com uma pauta estudantil, né? Para pensar aí então, ou seja, contra o governo, é comunista e assim por diante. E aí esses movimentos de esquerda pensaram, a gente só tem que fazer uma coisa, é a luta armada, assalto a banco, né? Assalto a banco. E aí nós já conversamos aqui, eu só estou repetindo para me relembrar, esse assaltar banco tem muito mais um sentido figurativo no sentido de atacar o capitalismo, derrubar o capitalismo. E aí, então, no caso, a via seria atacar a instituição banco, que é o símbolo nato do capitalismo, é o símbolo mais forte de todas as instituições que nós temos, o banco é o que mais representa o capitalismo. Então, destruir o capitalismo, a ideia é mais do que simplesmente assaltar um banco ou usar a arma para isso, né? Usar a arma é para derrubar o governo, né? E assaltar banco é para acabar com o sistema capitalista. Mas eu acho que assim, não tem como querer, tipo, destruir o capitalismo, né? Porque eu acho que o mundo gira em torno disso. Não, né? Claro, Michele, não tem, isso é fato, né? Estamos dentro da questão capitalista. Então, por isso que não tem tanto sentido algumas pessoas ficarem hoje, né, irritadas quando se fala em comunismo, irritado quando alguém defende o comunismo, né? Porque a questão do comunismo, de modo geral, do que deveria acontecer, não aconteceu ainda, para começar. E se for pensar no socialismo marxista, nós até falamos nessa aula aqui, ainda não aconteceu na história da humanidade, ainda não aconteceu o socialismo marxista. Aconteceu tentativas lá na Rússia, tentativas lá em Cuba, e a de Cuba foi a que inspirou os movimentos comunistas aqui do Brasil, né? Porque sempre tem comunistas em todo lugar, e sim, Michele, tem como eu querer o socialismo. Você pode querer o socialismo, né? Só não tem como você implantar o socialismo no Brasil, porque o Brasil já está estabelecido dentro do Estado democrático de direito, tem leis e tudo mais. Mas você pode muito bem criar seu filho no perfil socialista. Você pode juntar aí um grupinho de pessoas e fazer uma escolinha socialista só para os seus filhos, os filhos seus e dessas pessoas.
Você pode fazer uma cooperativa para fazer uma empresinha aí com um bem coletivo, né? E aí vocês trabalham e dividem tudo igualzinho, sem ninguém ter mais que o outro, a propriedade ser a mesma. Não pode acontecer uma coisa dessa, Michele? Pensa bem. Não, Você poder pode pode. organizar. Só que E- eu acho que assim, fica um pouco sem nexo, porque, por exemplo, não tem como eu comparar o que o outro vai ganhar se uma pessoa tem uma graduação, algo a mais que o outro. Eu acho que se torna injusto, porque a pessoa trabalhou, Não, lutou não, para tá certo. chegar Eu entendi. naquele determinado patamar. Não, perdão, o que você está dizendo? Você está dizendo a lógica capitalista, entendeu? A lógica capitalista é isso que você acabou de falar. Agora, se fosse pensar na lógica socialista, o que você acabou de dizer não faz diferença. Porque se essa pessoa se graduou, foi porque a outra deixou de estudar para dar oportunidade para essa se graduar. Aí, no final das contas, né, é tudo comunitário. Olha, então, suponha que nós dois temos aqui um sistema de cooperativa, aqui, de socialismo. Então, olha, você, Michel, você vai estudar lá, enquanto eu vou ficar aqui cuidando da terra. Aí agora você vai poder trabalhar aqui na terra, aqui, você se torna em agronomia, vai melhorar a condição da terra, beleza, nós vamos ganhar, todo mundo vai ganhar mais, vai produzir mais, mas você não tem direito de ganhar mais do que eu, porque eu fiquei aqui na terra produzindo enquanto você estava se qualificando. Tá vendo? Agora o que você tem que entender é isso, é a mudança de perspectiva total. Não dá para você pensar no outro sistema ainda estando com a cabeça no seu sistema original. Entendeu? Aqui é só um. Presta atenção, gente. Nós estamos fazendo aqui agora é apenas uma reflexão intelectual sobre a situação. Nós não estamos aqui decidindo se nós vamos continuar sendo socialista ou ser capitalista ou se nós vamos passar para ser socialista. Não é isso. Nunca foi. Nem precisou da gente tratar esse assunto. Porque o Brasil é capitalista e tem tudo para continuar sendo. Mesmo se você votar num presidente do PSOL, e o nome dele é Partido Socialista do Brasil. Partido Socialismo e Liberdade. PSOL. Você pode votar no PCdoB, Partido Comunista do Brasil, que o Brasil não tem condição nenhuma de se tornar comunista. Por quê? Por conta da nossa estrutura econômica, jurídica. E outra, deixa o Brasil virar socialista, você vê que vai ter luta armada, guerra de Inglaterra invadindo o Brasil, Estados Unidos invadindo o Brasil para derrubar o nosso governo se ele falar que vai ser socialista. Entendeu? Então, ou seja... Não, e aí o Brasil acaba, né? Se acontecer as coisas não acaba porque as pessoas estão aí, elas vão resistir, gente. Então, o que eu estou falando para vocês, eu não tenho a mínima perspectiva de que pode acontecer o Brasil se tornar socialista. Mas eu tenho o máximo interesse em que vocês entendam o que é o socialismo. E não simplesmente repita aquilo que vem falando, né? Principalmente os capitalistas falando do socialismo. No sentido de exercício de esclarecimento e entendimento intelectual, não de militância política ou de partidarismo ideológico para se estabelecer. Mas é o exercício de compreensão que eu gostaria de fazer com vocês aqui. E o tempo todo eu insisto nisso, né? E quase sempre a gente tem algum debate, não estou falando que esse mas alguns debates até agressivos, né? Até agressivos. E eu estou falando isso principalmente eu tenho aluno do 9º ano, que quando fala em comunismo ele começa a ficar irritado. Começa a ficar bravo, porque não tem sentido, isso não tem nada a ver, tal, né? Mas é esse ponto. Eu não sei se eu estou me fazendo entender para vocês nesse tipo de reflexão. O que vocês acham aí, gente? Porque o crime que... Ficou bem estabelecido o que o senhor quis mostrar para a gente, eu consegui entender com clareza. Ótimo. Então, olha o que acontece. Aqui nessa história que nós estamos vendo aqui, né, nessa paródia que eu estou mostrando para vocês aqui, o governo Castelo Branco foi o mais rigoroso nessa caça aos comunistas brasileiros, né? E aí foi então, os mais notáveis foram sendo mandados embora. Mas no governo do Geisel, sabe, começou aqui a lei da anistia, que é trazer de volta algumas pessoas. Então, tá vendo aqui? Começou o Brasil a pensar que errou no ato, né, de simplesmente mandar o povo embora daqui. Então, começou então a ideia aqui de trazer, perdoar do crime, e o crime que eles tinham era ser comunista. Então, já começaram a perdoar esse crime e fazer com que essas pessoas, então, se retornassem aqui para o Brasil, né? Só que isso aconteceu de fato, né, completamente, em 1985, quando nós não tivemos mais um presidente ditador, mas sim um eleito
um eleito democraticamente. Mas é esse ponto aqui, né? Nós temos um milagre, né? Mas o povo pobre estava muito pobre. E aí eles entenderam que só a esquerda pensou, olha, não adianta, tem que ter luta armada para derrubar o governo e, no caso, assaltar banco para derrubar o capitalismo. Essa era a ideologia do movimento naquele momento que ocorreu lá. E também temos socialistas até hoje, viu? Tem pessoas que querem o socialismo, querem o comunismo e elas estão se organizando. Elas estão aqui, conversando ali, fazendo um partido aqui, outro ali. Mas, com certeza, se um dia o Brasil se tornar socialista, ele vai ser a partir do capitalismo, no sentido de alterações do capitalismo a esse ponto, né? Porque um movimento não vai chegar e se impor, ele vai se disseminar aos pouquinhos até ele se tornar algo oficial. Mas o senhor acha que, tipo assim, não seria uma atitude, um movimento falho pela situação que o Brasil se encontra no capitalismo ser bem forte? Não, ato falho eu não sei não, porque é uma construção que vai mudar toda essa estrutura. Então, se você está no argumento que você está usando, Michele, você, partindo do que já tem, continuar é muito melhor do que mudar. Isso é evidente. Mas se a gente destrói isso que já tem para construir outra coisa, aí vai ter fundamento, porque vai ser outra coisa. O seu filho, o seu neto já vai nascer dentro de outra coisa. Entendeu? E aí vai naturalizar por muitas gerações para frente. Agora, hoje, amanhã vai ser socialista. Então, pronto, acabou o propriedade privada aqui no Brasil. É claro que isso não tem lógica, não tem jeito isso. Por isso que eu falei naquela questão, você pode criar seus filhos na perspectiva socialista. E para eles, o socialismo vai ser natural e vai ser estranho o capitalismo. Entende? É um processo que acontece na história. Que pode acontecer na história, quer dizer, né? Que pode acontecer. E é meio difícil de acontecer. No caso, dada a situação que nós estamos aqui vivendo mesmo, né? Dada a estrutura que nós já temos. O mundo é capitalista. Né? Para não dizer até a própria... enfim, é isso mesmo. Acho que ficou claro aí. Bom, o tempo já foi, né? Mais uma vez. Como é que vocês estão aí? Vocês querem ver cantar a paródia de novo? O que vocês acham que a gente faz? Mesmo passado o tempo aqui, você ainda tem seus 20 minutos de recreio, né? Entre uma aula e outra, por enquanto, até semana que vem. E a chamada? Chamada. Então, deixa eu organizar a chamada aqui para Vossa Senhoria. Mas e sobre nós aqui, alguma coisa? Vocês têm alguma sugestão ou quer só encerrar e pronto? A gente ainda vai continuar, né, conversando sobre esses pontos. Eu acho que na aula que vem eu já organizo para a gente fazer alguns pontos bem específicos, né, para registrar aí e preparar aí para essas provas de Enem e outras coisas mais nesse sentido. Eu pus o link no grupo do WhatsApp da turma, tá? O link da frequência. E a gente encerra por aqui. Depois a gente Certinho. continua. Tchau, tchau. Tchau, tudo de bom. Tchau. Tchau. Tá, bom final de semana. Obrigado.